uns experimentos com aquele tipo tábua de Ouija que você se comunica, né? Sim. E eu fazia junto com um engenheiro, que era até da Marinha, que era marido de minha prima, e nós fazíamos isso junto. E começaram a ter fenômenos na casa. Como eu tinha os 5 filhos adolescentes, estudava para psicologia, eu achava que era um poltergeist da energia das crianças, porque os espelhos todos cantavam, os lustres cantavam, tudo fazia barulho na casa, né? Depois começam a sumir objetos e reaparecer objetos, tá? Inclusive, quando eu descarregava o relógio, eu tenho um relógio de corda, que esse desapareceu, e como eu ganhei esse relógio há 30 anos atrás do meu pai, eu aí briguei lá para cima com quem fosse. Eu disse, não, esse relógio eu não admito, eu quero o relógio de volta. E esse relógio voltou no dia seguinte. E era o único relógio que no meu pulso não descarregava. Os fenômenos começaram assim, né? E meu carro, eu tinha um carro, só quando eu dirigia caía toda a parte elétrica do carro. E eu não sabia por quê. Eu comecei a brigar com a fábrica, o carro era novo, e eu não tinha noção, né? E aí um dia dessa reunião que nós fazíamos, veio uma notícia de que eu ia ser levada. Aí eu acabei com a reunião, não queria fazer mais aquilo, eu digo, vou ser levada para onde? Quem é que vai me levar? Não é? E aí eu saio um dia do consultório, eu já contei, para quem me conhece, ou que já ouviu, vou contar outra vez, mas deve ter muita gente assistindo o programa que não sabe da história. Eu chego em casa, tenho um convite para uma festa. Era um jantar de negócios que estavam me convidando em Botafogo, eu morava em Ipanema. E o Rio estava muito perigoso nessa época. Então eu saí de carro sozinha à noite de Ipanema para Botafogo, era uma coisa rara, eu não faria. E quem me convida era amiga de uma amiga. E essa amiga não foi convidada. Eu estranhei aquilo, mas ela disse, vai, o jantar deve ser bom, e eu resolvi ir. Quando eu chego nesse jantar, era um jantar de garçom, de luva, com caviar, champanhe, todo mundo falando inglês. E aí eu entendi o convite a mim, porque eu falava inglês e minha amiga não, né? O jantar desenrola-se, a dona da casa me põe numa mesa, eu traduzindo tudo que ela dizia, aquilo começa a me incomodar, porque ninguém me avisou que eu estava convidada, era para isso, e tinha só um casal que falava espanhol. Eu me aproximo dessa moça que falava espanhol, e eu tinha sido roubada naquele rio, no Rio de Janeiro, que puxava os cordões. Não sei se vocês conhecem isso. Eu lembro, meu tio. Os ladrões todos puxavam os cordões. Uhum. E tinham puxado o meu. E eu vou contar isso para a senhora e a gente começa a conversar de parapsicologia, tá? E aí o irmão dela, que era justamente para quem era o jantar, para fazer negócio, não estava querendo fazer o negócio, senta com a gente, começa a conversar. E ele diz que tinha um amigo que era um diplomata, que era um cara que tinha muitos poderes paranormais. A curiosa aqui quis logo conhecer, né? Claro. Porque parapsicologia era comigo. Então eu os convido, que eu ia fazer um jantar, então na minha casa, na outra semana. Eu não sabia para o que eu estava abrindo as minhas portas para quê, né? E, aliás, tem uma história que eu normalmente não conto, que eu vou contar aqui hoje, com relação a isso. E aí, na semana seguinte, eu treino a empregada, a cozinha era um pouco distante da sala, para tirar copos. Naquela época todo mundo bebia uísque, né? E eu brincava sempre que se um dia eu conhecesse um guru, o guru não podia ser Bárbara Banca nem estar vestido de branco. Ele tinha que estar vestido de terno e com um copo de uísque na mão, tá? E porque eu não acreditava muito nessa parte esotérica toda, mais rígida, mais científica, vindo da Igreja Católica, estudando parapsicologia, mas dentro de determinados moldes, né? Não tinha muita abertura, muito para a parte esotérica. E aí, nessa noite, a gente senta numa mesa, começamos a conversar. Quando eu vi os copos vazios, eu me levanto da mesa, que era aqui, e o barzinho estaria aqui. Eu saio da mesa e vou para o bar. Quando eu me levanto, a pessoa vai junto comigo, de terno, com um copo de uísque na mão vazio. E nesse momento ele me para e para o tempo da casa, por 2 horas. Ele começa a falar, ele sabia meu passado, meu presente, meu futuro, mas sabia tudo. Guru não era como um vidente, não era como uma taróloga, alguma coisa por aí, não era, tá? Ele sabia tudo meu e tudo na minha vida. E ele diz que eu tinha nascido para ajudá-lo na transição planetária que ia ocorrer. Inclusive, ele me dá um SUS dizendo que o planeta ia ser destruído em 2 anos. Tá? Que ano que foi isso?
Isso foi antes da convergência harmônica. Que ano da convergência harmônica? Não sei se vocês Coloca lembram. no Google aí. Eu não me lembro. Sei. Porque com a convergência harmônica que fazem no planeta, é que afastam isso 2 anos depois. Eu vou conhecer o Dalai Lama em Londres e ele vai falar isso, que o mundo era para ter acabado no ano anterior e não acabou porque tinham tido convergências espirituais que tinham afastado a nuvem negra que estava em cima do planeta. Tá? Então, esse foi o primeiro susto. Eu me lembro pouco do que ele falou. Ele fala por 2 horas, até o momento que ele diz assim, agora nós voltamos. Eu, nessa época, ainda não sabia hipnose. Ele faz um estalo do dedo como uma volta de hipnose. E a sala começa a se mexer, uma amiga chega perto de mim, mas é 11h30 e você não serviu o jantar. E aí que eu vi que tinha passado esse tempo, a empregada não entrou, ninguém se levantou, todo mundo estava de copo vazio, não bebeu nada, não saiu da sala durante 2 horas. Tá? Então, na verdade, o tempo continuou passando. Só Passando. eles que estavam todos Todos paralisados no tempo. No tempo. Tá, entendi. Tá? Por 2 horas, ninguém se mexeu. Tá? Eu nunca tinha visto ninguém fazer isso. Bom, aí nós jantamos, quando acaba o jantar, todo mundo em roda, ele olha para todo mundo e pergunta se tivesse... ele se apresenta para mim, nessa hora que eu estou parada, como um contatado das Ilhas Canárias nos vulcões. Que ele tinha tido contato no vulcão da Ilha Canária, com seres extraterrestres. É como ele se apresenta. Mas quando estão sentados em volta, depois do jantar, ele pergunta se tivesse um extraterrestre no meio de vocês. Aqui, agora. Ninguém fala nada. Tá? Ele emanava uma energia diferente, muito forte. Tá? E quando acaba o jantar, ele segura a minha mão e diz, agora a sua vida muda daqui para frente, vai ser tudo diferente. Na época eu não sabia o que era. A partir desse dia, eu ando na praia um dia inteiro, uma manhã toda, achando que eu devia estar maluca, achando que tinha entrado um ET na minha casa, que isso não era possível. Vou parar no psiquiatra, que era inclusive egípcio, vidente, e o psiquiatra começa a ver uma coluna de energia do meu lado, tá? Que eu não via porque eu não sou vidente, eu não via. Mas todo mundo começa a perceber essa energia. E aí, para onde eu ia, eu encontrava com ele, tá? Até que um dia a gente vai tomar um café outra vez, para me tentar entender o que estava acontecendo. Eu pergunto a ele diretamente, você é meu guru, você é meu guia, você é extraterrestre, o que você é? Né? Ele me dá uma única resposta que eu até hoje não sei o que é. Porque ele diz, eu sou o que você é, só que eu sei e você não. Tá, então ele estava querendo dizer que você é alienígena. Não, porque ele não disse que ele era alienígena. Mas ele disse que ele é o que você é. Mas eu posso ser qualquer coisa menos exatamente. alienígena. Por isso que eu estou dizendo que até hoje eu não sei ali o que eu sou, entendeu? Mas foi a única resposta que eu consegui foi essa. Né? Então a minha vida realmente muda a partir daí. Primeiro, porque 2 coisas acontecem. Eu passo a ter como choques todo dia, à tarde, ficava meio catatônica, via filmes coloridos, tá? Que eu achava que estava levando choque de extraterrestre. Depois é que eu fui descobrir que quando ele fez isso na minha mão, ele deu o chamado Shaktipa na energia. Ele subiu minha Kundalini. Então, os choques que eu recebia eram crias da Kundalini que eu não sabia o que era. Só quando eu vou estudar os abduzidos que têm esse tipo de energia e que eu vou estudar para entender o que era aquilo, é que eu vou estudar nos Estados Unidos, dentro da Kundalini Research Network, para poder entender tudo isso, como é que se passava no fenômeno. Né? E aí é que eu descubro o que aconteceu comigo. Inclusive, a Kundalini começa a clássica, pelo dedo do pé, e as minhas 2 unhas do dedão ficaram pretas e caíram, mesmo nessa época. Tá? Isso eu só vou entender muito tempo depois. Tá? Eu vou passando por tudo isso sem saber o que era. E eles tinham um grupo, numa casa perto de mim, a moça, a senhora, fica minha amiga. E a partir daí, porque morava muito perto, que também não é por acaso, porque, gente, o fenômeno nenhum é aleatório. O cenário é armado sempre, tá? Não sei o quanto vocês já souberam sobre isso, mas pelas minhas pesquisas, o cenário é sempre preparado. O que você quer dizer com cenário armado, exatamente? Só desculpa. Preparam as coisas na tua vida para que você tenha um encontro, seja lá qual for. Ah, tá. Você não diz preparado de ser uma... Não é nada ao acaso. Uma armação. Não é ao acaso. Não é uma... É tudo preparado para que aquilo aconteça. Esquematizado.
Até para que você esteja naquele lugar, naquela hora, naquele dia. Uhum. Entendeu? Quer dizer, eu não fui parar naquele jantar à toa. Claro, claro. Aham. Entendeu? É por aí que é armado, é nesse sentido. Perfeito. E aí eles passam a me ensinar muita coisa, depois me levam para a Europa, tá? Em que eu vou, isso eu conto no meu livro, Rio Subterrâneo, né? Os caminhos que eu fui fazendo na Europa para entender o que estava passando. Aí é que vai entrar a história dos extraterrestres, tá? Primeiro, primeira vez que eu pergunto à noite quem era aquela pessoa que se disse extraterrestre, eu vi Órion, mas eu não vi Órion, como não veio assim, é o planeta Órion, não foi isso. Eu vi o mapa celeste antigo do guerreiro, que representa Órion, tá? E só soube porque o meu filho, que sempre foi muito curioso, tinha um atlas sobre esses mapas antigos, né? Então, por isso que eu começo a saber que é isso. E a primeira vez depois que eu despeço dele, eu digo, se eu não quiser falar com você, ele disse, pensar em mim que eu apareço para você mentalmente. O primeiro dia que eu deito na cama e consigo mentalizá-lo, eu nunca saí do corpo. Eu saio do corpo, pelo mental, direto. Estou voando por cima do planeta, tem alguma coisa me acompanhando. E então vou me mostrar um continente que na hora eu penso que é Atlântida. E a voz diz assim, olha que está do lado esquerdo, um continente enorme no Pacífico, que eu não tinha ideia que fosse o chamado Bu, que tinha desaparecido. Eu não tinha ideia disso. Depois é que eu vou pesquisar o que era aquele continente que vão me mostrar nessa saída do corpo. Tá? E aí que começam os fenômenos. E a partir daí é que eu vou estudar toda a parte esotérica, paranormal, vou estudar tudo, vou ler tudo para tentar entender. Eu, como psicóloga, não podia estar ficando maluca, eu tinha que entender tudo, né? Então, toda essa minha trajetória, todo o meu estudo começa por aí.